Nesse vídeo, abordamos a crise de financiamento da ciência e tecnologia no Brasil. Para isto, eu vou me apoiar aqui em 3 fontes. No caderno 28 do Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior, o ANDES, e em 2 estudos que foram realizados por mim e pelo professor Luiz Fernando Reis, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e foram publicados, um deles no livro Dimensões da Crise Brasileira, que está aqui do lado, e outro no site da Abrasco. Antes de mais nada, eu quero realçar que a produção de ciência e tecnologia pressupõe uma base educacional bastante sólida em qualquer parte do mundo. É tanto que nações que conseguiram democratizar o acesso ao ensino básico e superior têm maiores condições de inventividade e, inclusive, de aproveitamento da criatividade do povo nos processos de pesquisa científica e na elaboração de produtos tecnológicos aplicáveis tanto à vida econômica, como à vida social e como à vida cultural. Eu quero afirmar também que o padrão de reprodução do capital está diretamente ligado ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos e técnicos. É tanto que nos países de capitalismo clássico, as empresas são impelidas a desenvolverem atividades de pesquisa e desenvolvimento, a famosa atividade de P&D, por conta da competição e de sua performance no mercado mundial. Nesses países, os estados nacionais também são agentes fundamentais, seja no investimento diretamente em complexo público de geração de novos conhecimentos, seja também financiando e subsidiando as empresas do setor. Já os países dependentes, como é o caso do Brasil e via de regra dos países da América Latina como um todo, esses países nem contam com um projeto de internalização e retenção e aplicação do conhecimento gerado internamente, e tampouco esses países podem contar com pesquisa e desenvolvimento, as atividades de P&D, pelas empresas, porque, via de regra, as empresas estão mais interessadas em matérias-primas, na biodiversidade, nas fontes de energia, na mão de obra barata e de pouca qualificação. Resulta disso tudo que, nos países marcados historicamente pela dependência, o Estado é quem assume o maior protagonismo no investimento na seara de ciência e tecnologia. No gráfico ao lado, mostramos como era esse investimento estatal, em cor laranja, e não estatal, em cor azul, no ano de 2012, num rol de países da OCDE. Repare nos percentuais do PIB destinados ao setor e na composição desse percentual. Veja que, enquanto, por exemplo, a Coreia do Sul aplicava algo em torno de 4% do seu PIB, em CT e P&D, maior parte do investimento, inclusive, era de origem não governamental, o que quer dizer que as empresas, claro, com financiamento e subsídio estatal, fique bem evidente isso, têm maior participação no investimento total em pesquisa e desenvolvimento e em ciência e tecnologia naquele país. A mesma situação, observe no gráfico, é verificada nos casos do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, da China, como fica evidente aqui no gráfico. Eu quero chamar a atenção para 2 elementos que, ainda conforme esse gráfico, marcam o caso brasileiro. O primeiro é o baixo investimento, algo em torno de 1,12% do PIB, naquele ano de 2012. E o segundo é a predominância de recursos de origem governamental, estatal. Ora, sem esse protagonismo do Estado, o desenvolvimento científico e tecnológico, no caso brasileiro e da América Latina como um todo, estaria muito pior entre nós. Porque, como eu já disse, nas condições da dependência, as empresas não são pressionadas a transferir tecnologias, nem tampouco a desenvolver
um robusto setor de pesquisa e desenvolvimento, atividades de P&D, porque o fazem em suas matrizes, sediadas em outros países. Acontece que a crise política desencadeada em 2013, que se combinou com uma crise econômica que eclodiu mais ou menos em 2014, de lá para cá, a partir daí o governo da presidente Dilma Rousseff deu os passos iniciais de uma política fiscal extremamente regressiva, que se aprofundou no pós-golpe de 2016, no caso do governo de Michel Temer, e ganhou robusta solidez através do projeto ultraliberal capitaneado por Paulo Guedes, que hoje está à frente do Ministério da Economia, sob o manto do irracionalismo, do obscurantismo e do autoritarismo que presidem o governo de Jair Messias Bolsonaro. Esse projeto já resultou no desmonte de parte substantiva da inteligência do Estado brasileiro e conduziu órgãos de fomento à pesquisa a uma situação praticamente de falência. O gráfico ao lado mostra bem essa crise na evolução dos orçamentos da União para a função ciência e tecnologia. Repare bem que houve um crescimento desses gastos nessa função de CIT até 2013, ano em que eles atingiram o pico de cerca de 15 bilhões e 400 milhões de reais. Só que daí em diante houve uma queda continuada e brusca, chegando no caso do ano corrente, 2020, com uma previsão de gasto de apenas 45% do que for investido lá em 2013, no momento de pico. Em termos comparativos, isso quer dizer que descemos ao patamar de investimento de 2006. É evidente que um corte de verbas dessa envergadura representa uma crise extremamente grave no fomento e apoio à produção científica e tecnológica do país. Olhando agora o caso da CAPES, que é a agência responsável pelos mestrados, pelos doutorados no nosso país, afinal, a pós-graduação estricto sensu, encontramos uma situação ainda pior. O gráfico ao lado demonstra que a previsão orçamentária do governo de Bolsonaro para 2020 faz regredir a mais de 10 anos atrás, igualando ao padrão de financiamento que o órgão recebeu em 2010. Aqui se aplica muito bem o termo austericídio, utilizado pela literatura para qualificar essa política fiscal implementada nos últimos 3 governos, pois ela levou ao chão o financiamento da principal agência de apoio à pós-graduação no país. As consequências são gravíssimas. No momento em que a pandemia da Covid-19 exige maior investimento estatal na pesquisa e desenvolvimento de produtos tecnológicos, a exemplo de fármacos, vacinas, instrumentos hospitalares, equipamentos de proteção individual para trabalhadores da área da saúde, por exemplo, o governo Bolsonaro opta por cortar verbas dos mestrados e dos doutorados, que, aliás, é onde se desenvolve grande parte da pesquisa em solo brasileiro. O CNPq também foi atingido de morte pela política do austericídio e pelo ultraliberalismo em curso no país. O gráfico aqui ao lado, referente ao CNPq, ilustra bem a situação de quase falência deste órgão. Observe que a previsão orçamentária para 2020 deixa o CNPq com valores inferiores ao que se investiu em 2003. Em pouco tempo, o governo impôs um retrocesso de 17 anos sobre o CNPq. Veja que, em 2003, os gastos foram da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Já para 2020, está previsto 1 bilhão e 300 milhões de reais, portanto, abaixo de 2003. No ano de 2013, as verbas para o órgão foram de 3 bilhões de reais
E o que significa que caiu para menos da metade agora no ano de 2020. Bom, chegado a esse ponto, imagino que você está com aquela sensação de que o buraco não tem fundo e de que é sempre possível piorar, não é? Este sentimento não é falso. Ele tem base real. Mas ele não diz tudo. Pois, se tem algo que a trajetória humana comprova, é o fato de que não há becos sem saída. No caso discutido, existem alternativas sim, e dependem da tomada de consciência e da ação social, política, dos indivíduos e dos setores organizados da sociedade civil. Exatamente os setores que sentem a carência de saúde pública, de educação pública, de moradia, de transporte, de alimentação saudável, de emprego, de paz nas periferias, de lazer e de cultura. O que estou dizendo com isto é que as saídas para a crise da ciência e tecnologia estão diretamente ligadas ao conjunto destas outras necessidades básicas sofridas pelo povo trabalhador brasileiro. Esta classe, a classe trabalhadora, quem pode abraçar a ideia de um projeto nacional voltado para as necessidades do seu povo. Dentro desse projeto, a produção e socialização do conhecimento científico e tecnológico cumprem papel fundamental. Não é possível gerar dignidade para o povo brasileiro sem produzir conhecimentos e saídas tecnológicas que devem ser postas a serviço das maiorias. A política austericida do ultraliberalismo de Guedes e de Bolsonaro fere de morte o complexo público de ciência e tecnologia e, com isto, piora ainda mais as condições de miséria, de fome, de adoecimento e de violência vivida por nosso povo. É urgente que o Estado brasileiro recomponha os orçamentos das universidades e dos institutos públicos que produzem conhecimento. É necessário que os governos assumam sua responsabilidade diante de crises humanitárias como a da Covid-19, que só podem ser equacionadas pelo poder público e com robusta base científica e técnica. É possível produzir ciência e tecnologia a serviço do povo, se e somente se as forças sociais dos trabalhadores, do trabalho, se apropriarem das instituições científicas e tecnológicas e virarem seu leme para as necessidades reais da maioria do povo. Era isso o nosso recado. Até o próximo vídeo.